Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos à nossa aula de número 27 de Ciências. Nas 3 últimas aulas nós fizemos uma retomada de conteúdo do que nós vimos desde o início do ano até o momento. Hoje nós vamos rever aquela aula sobre as características dos seres vivos e iniciar o estudo das células. Então, lembrando lá que é a professora Maísa que está falando. E hoje a gente inicia o nosso segundo trimestre. Olha que legal! Então eu preciso que você pegue o seu caderninho de ciências e que você separe uma folha do caderninho, a última folha que você anotou do seu caderno, e você separe uma folha para fazer a abertura do segundo trimestre. Eu fiz a minha abertura do segundo trimestre no meu caderno para vocês verem. Coloque lá segundo trimestre, nós vamos trabalhar durante todo esse trimestre os seres vivos. E eu escolhi o meu ser vivo predileto para colocar na abertura do meu caderninho, que é o peixe-boi. O peixe-boi é um mamífero, ele vive no Oceano Atlântico e também nos rios da Amazônia, e ele é o meu animal predileto. Então eu quero que vocês, depois que terminar essa aula, caprichem, escolhem um ser vivo bem bacana, o que vocês mais gostarem, e façam uma abertura bem linda para o segundo trimestre de vocês, combinado? Então, pessoal, nessa aula a gente vai rever as características gerais dos seres vivos para entender como que eles são caracterizados. Então, nós vimos lá atrás que todo e qualquer ser vivo é formado por células. Todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Célula é a menor estrutura viva que existe. Que toda essa célula é formada por uma composição semelhante. Os ingredientes que formam essa célula são sempre os mesmos. Lembra lá? O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio, o fósforo, o enxofre. E que esses ingredientes, eles se combinam para formar substâncias que trabalham em conjunto, formando o metabolismo do ser vivo. E para esse metabolismo funcionar, precisa do quê? Energia. Lembra? E da onde que os seres vivos conseguem energia? Da respiração e da alimentação. E quando eles têm energia, eles conseguem nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Ou seja, eles têm um ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele desenvolve, ele tem a capacidade de se reproduzir e ele morre. E ele tem essa capacidade de reproduzir que pode ser de 2 tipos. Lembra? Assexuada ou sexuada. Ele pode dar origem a um descendente, um filhote igualzinho a ele, ou ele pode ter características do macho e da fêmea. E todo e qualquer ser vivo tem a capacidade de reagir aos estímulos do ambiente. O que são os estímulos do ambiente? A luminosidade, a temperatura, os sons. Todo e qualquer ser vivo vai reagir a essas características. Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a estudar a primeira característica dos seres vivos, que são as células. Os tipos e as estruturas celulares. Se todo e qualquer ser vivo é formado por célula, nós temos que entender o que é a célula. A célula, ela é a menor estrutura viva que existe no nosso planeta. Ela é capaz de realizar todas as funções que mantêm o organismo funcionando. Eu trouxe para vocês uma imagem da primeira célula vista pelo homem. Um cientista chamado Robert Hooke, ele estava estudando plantas e ele observou uma fatia da casca de uma árvore chamada cortiça. Você sabe qual que é a cortiça? Você consegue lembrar? É a árvore cuja casca a gente produz aquelas rolhas para os vinhos, para as garrafas. Ela é uma madeira muito porosa, ela deixa passar o ar, então ela é ideal para esse tipo de bebida. E ele observou essa fatia lá da cortiça, da casca da cortiça, e ele observou pequenos quadradinhos que lembravam pequenos quartos. E ele deu o nome de célula. E ele disse assim, olha, todo e qualquer ser vivo é formado por estruturas chamadas de células.
Então, o Hooke viveu lá nos anos de 1700. E ele escreveu todas as suas teorias num livro, o primeiro livro que falou sobre célula no mundo, e ele observou essa célula a partir de um microscópio que ele próprio aprimorou. Ele foi o primeiro cientista que usou 2 lentes em um microscópio para aproximar uma imagem e conseguir enxergar os seus detalhes. O microscópio que o Hooke usou, ele aproximava mais ou menos 200 vezes uma determinada imagem. E aí ele pôde ver e enxergar aquelas estruturas formadas no corpo do ser vivo. Então, pessoal, a gente vai estudar agora quantas células tem no corpo de um ser vivo. Se essa é a menor parte do corpo de um ser vivo, quantas células existem? Nós temos 2 grupos de seres vivos. O primeiro grupo é o grupo dos seres vivos unicelulares. Uni significa celular significa célula. Então, os seres vivos são formados por uma única célula. Quem são os seres vivos unicelulares? As bactérias, os protozoários e alguns fungos unicelulares. Nós não enxergamos esses seres vivos a olho nu. Nós precisamos do auxílio de um microscópio. Mas nós sabemos e nós estudamos eles ao longo de toda a evolução científica e do desenvolvimento do microscópio. Então, eles são formados por apenas uma única célula. Todo o corpinho deles é uma única célula, como a gente pode ver muito bem nessas imagens. E essa célula desempenha todas as funções que mantêm um organismo vivo e funcionando. Ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Muito bem. E aqueles seres vivos formados por várias células são chamados de pluricelulares. Então, pluri vem da palavra plural, vários, e celular, célula. Então, pluricelulares, várias células. Quem são os seres vivos pluricelulares? Os fungos, como os cogumelos, todas as plantas e todos os animais. Então, eu trouxe uma imagem da maior planta do mundo, a maior planta que existe, são as sequoias norte-americanas. Elas podem viver mais de 1000 anos e elas têm alturas aí que ultrapassam 100 metros. E os animais, eu trouxe novamente o meu animal predileto, que é o peixe-boi. Muito bem, pessoal. Todo o ser vivo que ele é formado por várias células, essas células têm que se organizar. Então, imagine um grupo de células. Elas têm que desempenhar funções que conseguem fazer com que aquele organismo e o corpo dele funcione corretamente. Então, todo ser vivo que é pluricelular, que tem várias células no seu corpo, essas células têm que estar organizadas. Elas têm que ter uma organização celular. E como que funciona isso? O nosso corpo é formado por 30 trilhões de células. A gente nem sabe quanto é que é esse número, tão grande que ele é, né? Mas imagine todas essas células. Elas têm que se organizar, elas têm que se combinar de uma maneira correta para trabalhar, para fazer o funcionamento do nosso corpo. Então, cada grupo de células do nosso corpo desempenha uma determinada função, tem um formato e uma função definida. As células, e eu trouxe aqui eu consegui isolar na imagem uma única célula do nosso corpo para vocês verem, ela sozinha não faz nada, mas quando ela se agrupa com outras células iguais a ela, que tem o mesmo formato e a mesma função, ela forma o que nós chamamos de tecido. Formam os tecidos no nosso corpo. Então, eu trouxe um exemplo de uma célula do estômago e do tecido muscular que está lá no nosso estômago. Só que só o tecido muscular do nosso estômago não forma o nosso estômago. A gente precisa do tecido muscular, a gente precisa do tecido sanguíneo, a gente precisa do tecido epitelial que reveste o estômago. E quando esses tecidos se juntam, eles formam um órgão. Só que o órgão sozinho também não funciona. Ele precisa de outros órgãos para se comunicar e para trabalhar em conjunto. Então, a gente tem o estômago com o intestino, com o esôfago, para formar todo um sistema. No nosso exemplo, um sistema digestório. E vários sistemas precisam se unir para formar um organismo pluricelular.
E nesse caso, no corpo humano, sistema respiratório, digestório, sistema urinário, sistema reprodutor, todos esses sistemas juntos formam um organismo. Isso ocorre então, pessoal, nos seres pluricelulares. Vamos então ao nosso primeiro quiz de hoje. Vamos lá? Assinale a alternativa em que os seres vivos são, respectivamente, unicelulares e pluricelulares. Olha essa palavrinha aqui, respectivamente, ou seja, o primeiro vai representar o unicelular, o segundo vai representar o pluricelular. Respectivamente significa um depois do outro, então primeiro o uni, depois o pluri. Vamos tentar responder? Será que são os insetos e as aves, letra A? Será que são as bactérias e algas unicelulares, letra B? Será que são os peixes e as plantas, letra C? Ou bactérias e mamíferos, letra D? Tenta responder rapidinho lá. Conseguiram responder lá, pessoal? Então, a resposta correta é a letra D. Os seres vivos que são unicelulares são as bactérias e os pluricelulares são os mamíferos, como o ser humano. Muito bem. Então agora, pessoal, que a gente já viu a quantidade de célula do corpo de um ser vivo, ele pode ser uni ou pluricelular, a gente vai ver qual que é o tipo de célula dele. A gente tem dois principais tipos de células dos seres vivos. Uma célula que ela é mais primitiva e outra célula que ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais evoluída. Então, o primeiro grupo de seres vivos são aqueles chamados de procariontes. Eles possuem uma célula primitiva. Os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta tinham uma estrutura celular
um pouco parecida com essa, talvez até mais simples do que essa. E esses seres vivos existem até hoje no nosso planeta. A palavra procarionte vem de... o prefixo pró vem de primeiro, procarionte. E o sufixo carionte vem de carioteca, de núcleo. Então, essa célula é uma célula que vem antes das células que tinham um núcleo. Um grande exemplo dos seres vivos procariontes são as bactérias. Então, eu peguei aquela imagem das bactérias lá que são unicelulares, formados por uma única célula, e como se a gente tivesse aberto essa célula e conseguindo enxergar lá dentro dessa célula. O que a gente vê? A gente vê algo parecido com isso. A gente vê uma estrutura que envolve a célula, que reveste a célula. A gente vê no seu interior uma substância onde tem várias estruturas mergulhadas, imersas, que são essas bolinhas aqui, chamadas de ribossomos, e essa estrutura enovelada, que é o material genético. Então, se a gente pudesse enxergar essa célula procarionte por dentro, a gente veria algo similar a isso. E os seres vivos que têm o segundo tipo de célula são aqueles chamados de eucariontes. O que significa a palavra eucarionte? Eu significa verdadeiro. Então, verdadeiro, carionte, carioteca. Existe nessas células uma estrutura que envolve aquele material genético. Então, você pode observar que são células bem mais complexas, com muito mais estruturas do que aquelas que a gente viu anteriormente, que são das bactérias. Existem dois tipos de células eucariontes: as células animais e as células vegetais. Eu trouxe aqui para vocês verem, lembra aquela célulazinha lá do estômago que eu dei o exemplo? Então, se a gente pudesse abrir essa célula, olha o que a gente enxergaria lá dentro. Uma estrutura com várias pequenas organelas no seu interior. Então, é muito importante a gente observar como são diferentes e mais complexas essas células eucariontes. E eu trouxe também a vegetal, a célula eucarionte vegetal. Então, se a gente pudesse, se o nosso amigo Hulk lá atrás, que viu pela primeira vez uma célula, ele pudesse enxergar essa célula por dentro como ela era, ele enxergaria essas estruturas. Só que o microscópio dele não era capaz disso. Com o avanço da tecnologia que a gente foi capaz de entender e de enxergar o que tinha dentro dessa menor estrutura viva que existe, que é a célula. Muito bem, pessoal. Vamos à nossa questão de hoje. Vamos pensar um pouquinho. Você vai observar esses três tipos de célula que estão aqui, que eu mostrei para vocês, e você vai me dizer o que parece existir nos três tipos. Quais estruturas parecem ocorrer nos três tipos celulares? Será que você consegue observar esses três tipos celulares e tentar ver o que existe nas três, hein? A mesma estrutura nas três? Vamos tentar lá? Um tempinho para vocês anotarem no caderno.
Conseguiram perceber, pessoal, quais são as estruturas que estão presentes nas três? Então, vamos lá, a gente vai ver uma por uma. A estrutura que está ao redor da célula, que delimita a célula, a estrutura interna, onde estão as outras menores organelas mergulhadas, os pontinhos, que estão presentes nas três também, e o material genético que está lá no interior do núcleo, no caso das duas células eucariontes, e que está aqui espalhado no citoplasma, no caso da célula procarionte. Então, vamos ver essas estruturas uma por uma. A primeira delas é justamente a membrana plasmática. É a estrutura que reveste, que está ao redor da célula. A membrana plasmática, ela tem a função de delimitar a célula, de revestir a célula, proteger a célula e também controlar as trocas de substâncias da célula com o meio externo e do meio externo com as células. Então, ela controla a entrada e a saída de substâncias da célula. Essa capacidade nós damos o nome de permeabilidade seletiva. Permeabilidade. Permeabilidade significa que deixa passar. E a célula ela deixa passar substâncias na sua membrana plasmática, para que a célula possa se comunicar com o meio externo, possa receber nutrientes, possa jogar fora o que ela não precisa mais, possa liberar substâncias que o corpo precisa para funcionar. Então, a membrana plasmática tem essa permeabilidade seletiva, porque ela seleciona o que pode entrar e sair. Onde está a membrana plasmática? Ao redor da célula. No caso da célula procarionte, a gente ainda tem uma estrutura externa de revestimento, que é a parede celular. Depois da parede celular, a gente tem a membrana plasmática, que eu fiz um zoom aqui para vocês, ó, para vocês conseguirem enxergar que é essa regiãozinha mais interna depois da parede celular. Na célula eucarionte animal, ela é a estrutura mais externa da célula. E na célula eucarionte vegetal, também ela é a estrutura que vem depois desse revestimento externo que é a parede celular. Então, um zoom mostra para vocês onde ela está na célula. Mas os três tipos têm a membrana plasmática, que tem uma função muito importante na célula. Bom, a segunda estrutura é o citoplasma. Citoplasma é a região interna da célula, onde todas as estruturas delas estão mergulhadas, vamos dizer assim. É a região interna. Então, na célula procarionte está em verde, na célula eucarionte animal em azulzinho e na vegetal em verdinho, onde está tudo mergulhado. E qual que é a função dessa organela? Preencher a célula e dar sustentação para ela conseguir ter um formatinho e conseguir realizar suas funções no nosso corpo. Muito bem. A terceira estrutura que todas as células têm é o material genético. E esse é muito importante, pessoal. O material genético é a estrutura que está no interior da célula procarionte, espalhada no citoplasma, por isso ela é chamada de procarionte. E na célula eucarionte animal e vegetal, o material genético está guardado, protegido, dentro de um núcleo, que nós estamos vendo aqui na imagem. Então, esse material genético ele fica lá dentro do núcleo, protegido. E o que ele faz? Ele contém todas as características do corpo do ser vivo. Todas as características que um ser vivo vai ter no corpo dele e vai apresentar ao longo da vida dele estão ali guardadas no material genético. São as informações do ser vivo. Eu costumo brincar que é o nosso código de barras. É o nosso código de barras que tem guardado lá todas as nossas características. Então, o material genético é a estrutura que comanda a célula, que comanda o nosso corpo. Então, ele armazena as informações que nós herdamos dos nossos pais e ele comanda toda a atividade da célula. Então, ele é o CPU da nossa célula, vamos dizer assim, né? Ele comanda todas as funções. E todo tipo de célula tem o seu material genético. Nas células procarionte, o material genético fica espalhado no citoplasma e na célula eucarionte ele fica guardado dentro do núcleo, envolto por uma membrana chamada de
carioteca. Por isso, eucarionte, certo? Muito bem. E a última estrutura presente nos 3 tipos de célula são os ribossomos. Quem somos? Os ribossomos, pessoas. O que eles fazem? A síntese de proteínas. O que é isso, professora? Síntese significa produção. Produção do quê? Proteína. Proteína? Sim. Lembra que nós vimos que todo ser vivo é formado pelo mesmo grupo de ingredientes? Substâncias químicas orgânicas semelhantes? Esses ingredientes, lembra? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre. Eles se combinam para formar os ingredientes básicos da vida, que são as proteínas. E olha que importante essa organela da célula, essa estrutura da célula. Ela tem a função de produzir essas proteínas, de juntar esses elementos, carbono, oxigênio, nitrogênio, e fabricar as estruturas presentes na célula. Fabricar estruturas, inclusive, para a célula conseguir se reproduzir e dar origem a novas células, para substituir as células do corpo de um ser vivo ou para realizar a reprodução do ser vivo. Então, são estruturas fundamentais para construir e manter o nosso corpo funcionando. Vamos a mais um quiz, então, pessoal, da aula de hoje? Qual é a principal estrutura que diferencia as células procariontes das células eucariontes? O que a célula procarionte não tem, que a eucarionte já possui? Será que é o material genético em um núcleo individualizado nas células eucariontes? Letra A. Será que o tamanho pequeno das células procariontes? Letra B. Será que é a membrana plasmática que uma tem e a outra não? Ou será que é a letra D, os ribossomos e o citoplasma? Vamos tentar responder no caderninho rapidinho?
Conseguiram responder lá, pessoal? A principal estrutura que diferencia a célula procarionte e a eucarionte é o material genético em um núcleo individualizado nas células eucariontes. Então, as células eucariontes possuem material genético no núcleo. Muito bem. Pessoal, vamos a mais uma questão. Vamos pensar um pouquinho juntos. Porque, apesar de aparentemente diferentes, as células possuem as mesmas estruturas fundamentais: membrana, citoplasma, material genético e ribossomos. Por que será? Elas parecem diferentes, elas têm formatos diferentes, elas têm estruturas que também são diferentes. Mas por que será que essa estrutura que é básica é sempre a mesma em toda e qualquer célula? Vamos tentar responder no caderninho mais uma vez lá? Será que você consegue entender o porquê que essas estruturas fundamentais são as mesmas? Vamos tentar responder no caderninho, pessoal.
Conseguiram responder, pessoal? Por que, apesar de terem formatos diferentes, tamanhos diferentes, as estruturas fundamentais são sempre as mesmas, em qualquer tipo de célula? Porque a célula tem uma origem comum. Todos os seres vivos se originam de um único que surgiu lá no nosso planeta há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, se existe um ser vivo que apareceu no planeta há 3,5 bilhões de anos atrás, ele é o nosso ancestral comum. Ele evoluiu, ele se transformou ao longo de todos esses milhões e milhões de anos e deu origem a esses 3 tipos de célula que nós vimos na aula de hoje. Então, essas estruturas básicas ainda são uma herança dos primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta e que foram se transformando, evoluindo e deram origem às células procariontes das bactérias e às células eucariontes das plantas, dos animais e dos fungos. Muito bem, pessoal. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje com muitas informações super importantes. Então, vamos fazer aquela nossa retomada da aula, sempre no nosso na nossa última tela, no nosso último slide. Então, o que a gente viu hoje? Os tipos e as estruturas celulares. Nós vimos que existem que todo ser vivo é formado por células, que célula é a menor estrutura viva que existe e que um ser vivo pode ser formado por uma ou várias células. Unicelular, uma célula, várias células. Que os seres vivos unicelulares podem ter 2 tipos de células, procariontes e eucariontes. E os pluricelulares têm somente uma célula do tipo eucarionte. O que muda das duas? A célula procarionte, o material genético fica espalhado no citoplasma, no seu interior. A eucarionte, o material genético fica guardadinho dentro do núcleo. Mas esses 2 tipos de células têm uma membrana que envolve e protege a célula e troca substâncias com o meio, um citoplasma, que é onde as estruturas das células estão mergulhadas, que dá sustentação para essa célula, que preenche essa célula, um material genético que guarda todas as informações daquele ser vivo, todas as características e herança genética daquele ser vivo, os ribossomos, que são os fabricantes das estruturas celulares, das proteínas, que são os ingredientes básicos para formar a célula e para que ela consiga desenvolver a sua função. E que as células eucariontes podem ser de 2 tipos, as células dos animais e as células dos vegetais. Certo, pessoal? Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu quero dizer que não é para vocês deixarem de fazer a abertura do 2º trimestre, escolhendo lá o seu ser vivo predileto. Pode ser uma bactéria, pode ser uma ameba, que é um protozoário, pode ser uma planta que você goste, pode ser um animal, pode ser um fungo, um cogumelo. O importante é que você capriche na sua abertura do 2º trimestre e não deixe de acessar os arquivos dessa aula, de fazer esse resuminho no caderno também, porque é muito importante. Você também pode fazer um belo desenho das células para ter no seu caderno e mostrar essas estruturas celulares, um desenho bem caprichado no seu caderno. E você também tem as suas questões lá no Classroom. Não deixe de fazer as questões do Classroom. Agora você tem que ticar lá no quadradinho para marcar a sua presença na aula. Não deixe de fazer isso também. E você que não tem acesso ao Classroom, não deixe de entrar em contato com a sua escola e pegar o seu material impresso para também poder fazer as suas atividades, certo, pessoal? É um momento diferente que a gente precisa se esforçar para dar conta de tudo que a gente tem que fazer. Então, se você conseguir assistir de novo essa aula, é importante. Se você conseguir acessar, faça as atividades pelo Classroom. Se não, vá na escola, pegue o seu materialzinho lá na escola. Mas o importante é que você assista às aulas, que você estude e mantenha o seu caderninho sempre
completo e caprichado. Combinado, pessoal? Nos vemos na aula que vem. Tchau, tchau!